Oi gente, tudo bem? Bem-vindos ao Remodelado à Luz da Bíblia e hoje a gente vai dar início ao quarto episódio da nossa série A Verdadeira Beleza. Então, vamos começar? Bom, para esse episódio eu separei a história de uma mulher muito interessante, sabe? Uma mulher que a gente nem costuma falar muito, mas ela foi uma mulher que no tempo dela ela estava à frente, sabe? Ela estava seguindo os planos de Deus, Deus estava conduzindo a vida dela e ela era uma voz profética, uma voz no governo para Israel. Então, essa personagem é Débora. Essa história vai estar registrada no livro de Juízes. Hoje a gente vai trabalhar com o capítulo 4, mas mais pra frente a gente vai entrar no capítulo 5 também. Bom, para começar esses primeiros pontos que eu quero falar com vocês, vai estar em Juízes 4, versículo 4. Débora profetisa, mulher de Lapidode, julgava Israel naquele tempo. Bom, o primeiro ponto que eu queria falar sobre Débora é que ela era profetisa. Débora, naquele tempo, era muito difícil uma mulher ser profetisa ou até uma mulher exercer principalmente esse cargo que ela tava, né, de juíza. Tipo, nunca assim uma mulher exercia, sabe? Era muito, muito raro. Mas Débora foi levantada para aquele tempo. Deus chamou ela para fazer aquilo que ela estava fazendo e ela confiou em Deus. Ela não deu ouvidos à voz muitas vezes do preconceito, ela não deu ouvido à voz do que as pessoas podiam achar, mas ela estava sendo fiel ao chamado de Deus. E ela tinha um chamado pro profético. Ela tinha um chamado que ela ia ser a voz profética daquele povo naquele momento. E aquele momento era um momento bem conturbado. Se a gente vê o livro de Juízes como um todo, era um tempo que muitas vezes Israel estava firme com Deus, mas depois eles deixavam Deus. E esse ciclo era direto que acontecia, era um ciclo interminável, assim. Então, Débora, ela era sensível ao agir de Deus, ela era sensível à voz de Deus para estar nesse lugar. Débora, ela foi aquela mulher que ela foi impulsionada por Deus para ela fazer o que ela estava fazendo, né? Então que nós possamos ser também impulsionadas, por mais que a gente olhe e fale, ai, que impossível eu estar nesse lugar. Se o Senhor te chamou para estar nesse lugar, se o Senhor me chamou para estar nesse lugar, que nós venhamos ser obedientes a Ele, porque não é nada sobre nós, mas tem tudo a ver com Ele, né? Então que a gente venha ser obediente à voz, ao chamado do Senhor para as nossas vidas. O segundo ponto que eu queria chamar a atenção para vocês é esposa. Logo nesse primeiro versículo que eu li, fala que Débora era profetisa e mulher de Lapidote. Aqui fala que além de filha e serva de Deus, Débora tinha um tempo para a família. Ela não estava só envolvida com a política ali daquele tempo, né, com ser juíza ou com ser profeta. Não. Ela também tinha tempo para a família dela, ela também tinha tempo para o marido, ela também tinha tempo para casa. Mas isso também mostra que a gente tem que ter um equilíbrio, uma organização entre a obra de Deus e entre a nossa família, né? A gente, sim, nossa vida está toda nas mãos de Deus, mas a gente também tem que ter esse equilíbrio, sabe? Isso mostra até da parte do marido dela, do Lapidote, que ele não era um marido também egoísta, porque ia ter hora que ela ia estar nesse chamado dela, ela ia estar exercendo aquilo. E com certeza aquilo também tomava tempo dela, né? Não era algo tão simples, tão prático, tão fácil assim, né? Então isso mostra que até o marido dela, ele acolheu também esse chamado dela, né? A gente não vê muito falar sobre Lapidote, somente aqui que ele era marido de Débora, mas mostra que ele realmente não era um homem egoísta, ele era um homem que identificava também esse chamado na mulher dele, né, na esposa dele, e ele era fiel também para com Deus, com aquilo que Deus tinha entregado na vida dela, né? Então isso mostra até como que ele não atrapalhava o ministério de Débora, né? O relacionamento que agrada a Deus, eu ainda vou falar de amizades que agradam a Deus mais pra frente, mais para outros vídeos, mas o verdadeiro relacionamento que agrada a Deus é aquele relacionamento que não é aquele relacionamento egoísta, tipo, ai, você é meu, você é minha, não. Todos nós somos de Deus e nós somos criados para glorificar a Deus. Esse é o nosso propósito de vida, nossa missão. E claro que depois disso vai ter algo que Deus vai colocar em específico nas nossas mãos. Mas isso mostra como Débora, ela tinha tempo, vamos falar, se dividia em vários cargos que ela efetuava, tanto na casa, tanto na vida do povo, tanto na política, tanto no espiritual, em tudo.
O outro ponto, o terceiro ponto é juíza. Aqui fala, né, também no versículo 4 que ela era juíza, como eu falei pra vocês. E como eu falei, que juíza naquela época não era ser juiz não era um cargo ocupado pelas mulheres, né? As mulheres cuidavam da casa, cuidavam dos filhos, mas juíza elas não eram. Mas a gente vê como que Deus escolhe os improváveis, né? Pra fazer aquilo que ele determinou. Porque aquilo que Deus coloca na nossa mão é algo único, é algo que a gente vai fazer e ele confia em nós aquilo, né? Deus, ele dá aquilo segundo a nossa capacidade. Então Deus já sabia que Débora ia ser capaz de fazer aquilo, né? Não por força própria, mas porque ele ia fortalecer ela para aquele propósito, né? Então, como eu falei pra vocês, ela não se importava, né? Tipo, ai, nossa, mas eu sou mulher, mas o que as pessoas vão achar? Não. Ela se preocupava em cumprir o propósito de Deus para aquele tempo que ela estava vivendo. O quarto ponto que eu queria falar com vocês também é lugar. Isso a gente vai ver no versículo 5. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiram a ela a juízo. Repare que Débora, ela era vigilante e sábia, porque ela podia ir lá num lugar fechado e julgar o povo. Mas já parou pra pensar que se ela fosse num lugar fechado e julgasse o povo, alguém podia ter falado, ah, ela fez isso, sendo que ela não fez, ah, ela fez aquilo, sabe, inventar mentiras contra ela. Mas até nisso, Deus deu sabedoria. Ela atendia debaixo de uma palmeira, num lugar onde todo mundo podia observar. Não era só um lugar assim, escondido, não, era um lugar onde todo mundo podia ver o que ela estava fazendo, né? E outra coisa, isso também mostra uma simplicidade. Ela não foi julgar num palácio, ela não foi exercer esse cargo num grande lugar, num castelo, não. Mas ela foi chamada até para exercer aquilo naquele lugar. Ela foi simples, porque muitas vezes a gente pensa, ai, para me exercer, né, o ministério que Deus tem para mim, eu tenho que estar em grandes lugares. E não que Deus não possa nos pôr nesse lugar, não que esse dia nunca chegue, não é isso. Deus pode nos pôr, mas nós devemos começar com o que a gente tem na mão. Imagina se Débora pensasse assim, ai, para mim exercer isso que Deus colocou na minha mão, eu preciso ter tudo. Ah, eu preciso ter um lugar, um martelo na mão, um lugar fechado, um castelo, eu preciso ter a roupa de juíza, ah, eu preciso ter um povo que vai se reunir todo dia à minha volta. Ela tinha até o povo que ia lá para ser julgado por ela, né, para ela atender. Mas não era algo assim, tipo, nossa, sabe? Muitas vezes a gente quer aquele glamour, aquele nossa. E não é assim, sabe? Se a gente for ver a vida de Jesus, não era assim, não era uma vida no glamour, mas era uma vida simples, sabe? E a simplicidade era muito poderosa, né? Que a gente venha ter essa simplicidade que vem de Deus realmente, que a gente não venha querer ficar, ai, mas eu tô esperando aquele lugar, sempre aquele sonho, né, adiantado, ai, eu tô esperando estar naquele lugar, eu tô esperando estar fazendo aquelas coisas. Não, muitas vezes não, a gente vai estar fazendo com o que a gente tem na mão, né? O quinto ponto que eu queria falar com vocês sobre Débora é estratégia, e a gente vai ver isso no versículo 6. Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali, e disse-lhe, porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem dizendo, vai e leva a gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? Então, a gente vê aqui que Débora, ela mandou chamar esse homem, né, Baraque, pra guerrear. O que eles iam fazer aqui era guerrear, né, contra os inimigos ali de Israel naquele momento. Mas para pra pensar que Débora, ela teve uma estratégia, sabe? Ela não chegou e falou assim, ai, vai lá guerrear, sabe? E pronto, vai lá, sobe lá você e guerreia contra as pessoas. Não, ela já deu toda uma ordem, ela já falou, faz isso, faz aquilo, olha, chama a gente contigo, vai lá, até o lugar ela falou propriamente, olha, vai lá no Monte Tabor, a gente vê ela falando sobre isso, sobre a localização onde eles tinham que estar. Então para pra pensar que Débora tinha estratégia, mas não porque ela era uma pessoa assim, ai, eu sou uma militar agora, não, mas é porque Deus já tinha revelado isso pra ela. E a gente vê ela falando que Deus tinha colocado até Baraque nesse lugar, né, pra ele guerrear. Então que coisa, né, que como a gente vê que uma mulher que ela tá no centro da vontade de Deus, Deus entrega tudo o que ela vai precisar. Naquele momento era estratégia,
Então ela já chegou com a estratégia. E nós devemos ter essa estratégia nas nossas vidas, né? Deus, ele nos entrega estratégias para nós lutarmos as guerras dele. Não contra a carne nem contra sangue, mas contra principados e potestades. Deus nos entrega no momento certo a chave certa, aquilo que a gente precisa, as ferramentas certas para lutar as batalhas dele. Lutar as batalhas dele contra a nossa carne, contra os demônios, contra o diabo, contra as potestades. Lutar as guerras de Deus aonde a gente está. Né, como eu até estava falando sobre a simplicidade, é onde a gente está. Não adianta a gente falar assim, eu quero então ir para um lugar bem longe e vencer as guerras de lá. Se Deus te mandou, amém. Mas se Ele não te mandou, peça para Ele estratégia, Senhor, aonde o Senhor quer que eu esteja? Que realmente a gente venha estar no centro desse propósito de Deus. Né? Débora, ela foi sensível, até para essa estratégia que ela foi dar, ela foi sensível a Deus. Para saber o que Deus queria daquele povo, o que Deus queria naquele momento até que Baraque fizesse. Né? O sexto ponto que eu queria falar de Débora com vocês é coragem. A gente vê isso no versículo 9. Ela respondeu, certamente irei contigo, porém não será a tua a honra da investida que empreendes, pois às mãos de uma mulher o Senhor entregará a Císera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Aqui, deixa eu dar um plano de fundo que aconteceu entre o versículo 6 e o versículo 9. Depois que Débora ela falou para Baraque, né, toda a estratégia, falar, como eu estava lendo para vocês, Baraque falou assim, não, eu não vou não, se você não for comigo, eu não vou. E aí foi quando ela deu essa resposta. Baraque, ele não teve coragem de ir sozinho, mas pediu para Débora que fosse com ele. Né? Nas mãos de uma mulher, Deus entregou um exército. Nas mãos de uma mulher, Deus entregou o maior inimigo de Israel naquele momento. Né? Isso podia parecer errado, isso podia parecer um absurdo para as pessoas naquele momento, mas foi aquilo que Deus tinha destinado Débora para fazer. Ela foi corajosa, ela podia ter falado, mas eu já estou satisfeita com o meu cargo profético, que eu sou esposa, que eu sou juíza, mas Deus tinha comissionado Débora para aquele lugar de coragem, para aquele lugar de guerra. Né? Débora, ela provavelmente estava ali intercedendo pelo povo, enquanto o povo estava guerreando, ela estava ali orando, ela estava ali falando, Senhor, fortaleça teu exército, fortaleça teu povo, porque eles estão lutando as guerras do Senhor. Né? E a gente também tem que estar nesse lugar de coragem. A gente não pode se deixar amedrontar pelo tamanho do inimigo, a gente não pode se deixar amedrontar pelo tamanho do demônio que está ali do outro lado. Não, a gente tem que pensar em Deus, pensar como Deus é grande, como Deus é maravilhoso. Débora, ela não se deixou contaminar com o tamanho ali do gigante do exército que estava ali. Mas pelo contrário, ela foi corajosa, porque ela sabia que Deus já tinha dado o plano, Deus já tinha dado a estratégia, ele não ia deixar o povo na mão. Então é isso que nós temos que ter, essa coragem, que o Senhor nos derrame sobre nós coragem, para nós lutarmos as guerras dele. E é isso que eu quero deixar com vocês, que todos esses pontos que eu falei até aqui, realmente seja algo que a gente pratique na nossa vida, seja algo que entre no nosso coração como espada de dois gumes, né? Que a palavra do Senhor venha ministrar o nosso coração. E leiam Juízes 4 e o 5 também, que vocês vão ver a história dela assim como um todo, né? Que aqui a gente faz um resumo, né? Não dá para trazer tudo aqui, senão eu vou passar horas com vocês lendo. Mas é muito bom meditar na palavra do Senhor e aprender sobre homens e mulheres que foram fiéis ao chamado de Deus, né, aqui na terra, que nós realmente venhamos ser assim, nós venhamos ter estratégia, nós venhamos ter essa coragem, nós venhamos saber o nosso lugar, onde Deus quer que nós estejamos, nós venhamos ser obedientes a todos os projetos e planos que o Senhor já projetou para nós, que Ele venha nos revelar e que nós venhamos ser sensíveis para estar nesse lugar, nós venhamos ser obedientes, né. E é isso que eu quero deixar para vocês, que o Senhor abençoe muito a vida de vocês, que vocês sejam muito edificados com essa mensagem, assim como eu fui edificada quando eu estava escrevendo e meditando. E é isso. Tchau!